Olha só, né, pessoal? Volto a dizer algo que eu já disse em outras oportunidades aqui no meu canal. O Bolsonaro não alugou um triplex do Guarujá na cabeça do Lula. Ele alugou um sítio de Atibaia, né? Porque não tem a menor condição. Olha só, mais uma vez o Lula volta a falar do Bolsonaro, ficar criticando o Bolsonaro em suas falas, em suas palestras aí, sei lá, seus discursos e tudo mais, sendo que ele tinha falado pouco tempo atrás que não vou falar mais do Bolsonaro, porque passado ele só fez coisas ruins para o Brasil e tudo mais, né? Então, aqui, numa inauguração de um trecho de um contorno rodoviário na BR-101, que é muito grande, muito famosa, aqui no meu estado, né? Pois é, Lula estava aqui no Espírito Santo, lá na Serra, então ele mais uma vez voltou a falar do Bolsonaro, colocou o nome do Bolsonaro no seu discurso e tudo mais, falou que ele é um furacão do mal, sem vergonha na cara, gente ruim, uma coisa assim de altíssimo nível, realmente, coisa de presidente da República ali, né? Por isentão que votou no Lula porque o Bolsonaro falava palavrão, não seguia os protocolos, era um negócio assim muito sem educação e tal. Ele deve estar feliz da vida agora com o Lula fazendo tudo muito pior, né? Aliás, o Lula, tudo que o Bolsonaro fez no passado, passível de crítica pelos isentões, pela lacrosfera, principalmente aqui do Sudeste, o Lula faz muito pior, essa é a grande verdade, né? Então vamos ouvir o que o Lula falou a respeito do Bolsonaro nessa questão aí, nessa inauguração em que ele esteve presente aqui no Espírito Santo, né? E entender por que ele está agindo dessa forma, afinal de contas, nessas inaugurações ele está falando pra gente dele, né? Para os eleitores ali, a base aliada, pro pessoal mais puxa-saco, que participa desses eventos aí, né? Por que ele ainda está tão preocupado com o Bolsonaro? Um cara que eles vivem falando está inelegível, um cara que a Janja falou pouco tempo atrás que vai estar preso em breve, se tudo der certo, né? Então vamos dar uma olhada nessa notícia aqui nesse caso, ver o que o Lula falou, né? Ouvir de sua própria boca aqui, olha o cabelo dele, tá parecendo, sei lá, um maluco com isso aqui, né? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, vamos conversar sobre essa fala do Lula que aconteceu ontem, sexta-feira, dia 15 de dezembro, conforme eu falei, na inauguração de um contorno rodoviário na BR-101, lá na altura do município da Serra, né? Na Grande Vitória, ali perto da nossa capital, né? Então, Lula estava falando aqui mais uma vez, tratando ali com o seu público, né? Conforme eu falei, sua base aliada, cheio de puxa-sacos ali e tudo mais, e ele tratou de atacar o Bolsonaro. Vamos ouvir diretamente aqui da boca do Molusco o que ele falou. Em todos os estados da federação que eu vou, em todos, eu pergunto para todo mundo se alguém lembra uma obra que aquela coisa inaugurou. Talvez a transposição do Rio São Francisco, né, que o Lula ficou cozinhando um tempão, nunca saiu do lugar e o Bolsonaro foi quem inaugurou. Será que isso serve para ele? Ou ele não tá nem aí pro Nordeste no final das contas, nem leva em conta o que foi feito de positivo lá no Nordeste, né? Só o curral eleitoral não faz diferença, né? O cara realmente, assim, é um hipócrita, né? Não tem o que dizer. Uma tonelada de coisas que ele começou, não terminou, porque você sabe muito bem o PAC para que serve, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, que nada mais é do que um pretexto para dar dinheiro para empreiteiras e receber esse dinheiro de volta depois que o ciclo da corrupção acaba de ser realizado, né? Concretizado. Então, o PAC não serve para nada, um monte de obras que ficam inacabadas aí Brasil afora, o que dava para consertar, o que tinha alguma finalidade, o Bolsonaro foi lá, terminou e inaugurou, conforme eu falei, a transposição do Rio São Francisco, né? Mas o Lula parece esquecer isso aí. Faltava 2 meses para tomar posse. Aí, que eu falei com vocês, só pelego participando desse tipo de coisa. Olha o tanto de boné vermelho aqui, né? Boné do PT, do MST, é aquele negócio. Gente de verdade não participa disso aqui, né? Bolsonaro vai discursar, ele vai aparecer publicamente no tal lugar, na lanchonete lá, enche de pessoas de forma orgânica, o pessoal se organiza, aparece lá, daqui a pouco tá lotado, o Bolsonaro fala, tira foto e tudo mais. Lula vai falar,
tem que vir a trupe toda, ônibus trazendo o pessoal, aquela galera organizada ali, porque realmente ninguém gosta do Lula, principalmente aqui no Espírito Santo. Dá uma olhada na quantidade de votos que o Bolsonaro teve aqui no meu estado e quanto o Lula teve, né? Aliás, o capixaba não me decepcionou, realmente. Tem orgulho do povo capixaba nesse aspecto, pelo menos aí, da questão da votação, né? Bolsonaro é muito querido aqui, essa é a verdade. Se ele viesse aqui como candidato ao imperador do Brasil, ele ganhava em primeiro turno, né? Mas vamos continuar ouvindo o Lula aqui então. Faltava 2 meses para tomar posse e nós tivemos que começar a governar esse país, porque esse país não tinha sequer orçamento para que a gente administrasse 2023. E ainda colocamos na PEC de transição dinheiro para pagar as contas dele. O cara deixou superávit primário como para pagar as contas dele? Essa PEC de transição foi para dar dinheiro para o Lula gastar com um monte de bobagens, né? Aliás, todos os detalhes da questão econômica do Brasil eu trato em outros vídeos aqui, de como o governo Bolsonaro foi muito superior e de como a gente observa isso nos números, nos dados oficiais, né? Não os dados maceteados pelo governo Lula, que ele fica colocando índice Bovespa nas altas históricas, inflação baixa, não, tenho dados reais que eu fiz aqui no canal mostrando isso, depois você procura nos meus vídeos para você acompanhar caso você não tenha visto, não é? De um cidadão que não merecia nenhum respeito, porque é verdade que ele não inaugurou nenhuma obra aqui, mas ele inaugurou o ódio entre filhos, o ódio entre pais, a mentira, as mais de lavadas mentiras. É muito bom ver o Lula falando de mentiras, né? O Lula já contou umas 10 mentiras aqui em 1 minuto de vídeo, né? Realmente o cara é um mitomaníaco, viciado em mentir sobre todos os aspectos, né? Fala sobre absolutamente tudo de maneira mentirosa e tem ali a sua claque, aquele bando de baba-ovos dele ali que ficam aplaudindo as mentiras que ele fala e endossando isso aí, esse discurso mentiroso. As intrigas entre família. Tem família que não conversa mais, tem pai que não conversa com filho, tem filho que não conversa com mãe, tem irmão que não conversa com irmão, por causa de um fascínio, uma fascínora que pregou o ódio. Cara, não sabe nem falar, né? E qual o sentido aqui dele dizer que não, porque o Bolsonaro, a culpa do Bolsonaro, pai não falar com o filho por conta de política? Não, peraí, tem um que gosta do Lula e outro que gosta do Bolsonaro e eles não conversam. Isso não é culpa nem de um nem de outro. Ninguém tem que fazer isso não, em família principalmente, parar de conversar por causa de política, não. Ninguém tem que fazer isso. E até onde eu sei, o Bolsonaro nunca pediu, né? Não conversa aí com o seu pai lulista, não conversa aí com o seu irmão lulista, seu irmão comunista, esquerdista, não conversa com esse pessoal. Pelo contrário, até eu vi ele falando lá do irmão do Bruno Galhaço, né? Pra ele se reconciliar com o irmão, falar, não, volta a conversar, esquece esse negócio de política, né? Vocês lembram disso, inclusive. Mais uma mentirinha do bem aqui do Lula, não é? Quando é a esquerda, é mentira do bem. Durante 4 anos nesse país, mentiu e pregou ódio. Então, aqui está o nosso governador, né? Casagrande, esse animal que governa o nosso estado aqui, que é um baba-ovo do Lula também, diga-se de passagem, né? Mas tá aí a questão, o vídeo do Lula de forma específica, o que ele falou, né? Que ele ia falar um monte de mentiras, um monte de bobagem, acusar o Bolsonaro de qualquer coisa, isso é evidente. Agora, a pergunta é, por que ele está fazendo isso? Ele, lá no dia 22 de novembro, né, ele havia afirmado, chamou o Bolsonaro de gente ruim aí, o governo Bolsonaro gostava de brigar, e aí ele disse o seguinte, né, que não iria mais ficar falando do Bolsonaro nessa circunstância aí, né. Olha só o que ele disse, aliás, foi no dia 8 de novembro que ele fez essa promessa. Veja então que depois, no dia 22, ele falou, agora falou de novo do Bolsonaro. Não esquece o ex-presidente, né? Então, lá, inaugurando também um trecho de rodovia lá em Pernambuco, né, BR-423, ele disse o seguinte, de mim vocês vão perceber que eu vou terminar 4 anos sem falar uma vírgula do outro governo, né? É sensacional, porque para mim ele não existiu. Ou seja, fala, promete um monte de coisas aí e tudo mais, não cumpre suas promessas, é óbvio, tá sempre falando mal do Bolsonaro, esporte favorito do Lula
Nisso ele é muito bom, diga-se de passagem, né? Mas o grande ponto aqui é: por que falar do Bolsonaro? Por que tratar desse tema falando para a claque dele? Claro que o vídeo vai viralizar, igual viralizou, vai aparecer aí para um monte de gente e tudo mais. Mas a Janja, a mulher do Lula, não falou que o Bolsonaro vai ser preso daqui a pouco, né? Já está quase sendo preso, se tudo der certo. Por que ficar falando ainda do Bolsonaro? Por que ficar tratando desse tema? O cara já não está inelegível? Qual é a preocupação desse pessoal? Ao que tudo indica, ao que parece, o Bolsonaro ainda é muito forte e eles sabem disso, do ponto de vista político, né? E conforme, e aí o grande ponto, né? Conforme os problemas do governo Lula forem ficando evidentes, Bolsonaro vai se fortalecer nessa história, até por inércia. Você pode ver que o Bolsonaro nem está aparecendo muito, né? Nem está falando muito e tudo mais, e continua sendo muito forte, muito resiliente do ponto de vista político. Por quê? Porque o governo Lula está sendo um lixo. E todo mundo já se pergunta, inclusive muita gente que votou no Lula no ano passado, né? Será que valeu a pena ter votado no Lula? Porque, olha só, votei para preservar o meio ambiente, as queimadas aí, recordes, coisa terrível acontecendo na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, né? Eu votei no Lula porque ele vai dar mais espaço para as minorias, para as mulheres, para os negros. Tá aí, temos um STF muito mais fechado com homens do que havia antes no governo Bolsonaro, né? Então, indicou aí o Flávio Dino, indicou o Cristiano Zanin, um homem hétero, branco, né? Cadê a presença ali de minorias, né? Cadê a inclusão social, aquela turma subindo ali o Palácio do Planalto, a rampa do Palácio do Planalto, as minorias? Não, agora vai ter deficiente, vai ter o homossexual, vai ter o índio, vai ter o cachorro, né? Tinha cachorro ali no meio também. Então, nada. Governo extremamente masculino, nas mãos do Centrão, né? O Lula loteando os cargos, tirando as mulheres lá. Tinha mulher no ministério, ele tirou. Tinha mulher no comando da Caixa Econômica, ele tirou. Realmente, então o pessoal está comparando os governos, está chegando à conclusão de que não tem comparação. Bolsonaro seria muito melhor e à medida que a popularidade do Lula cai, né, a confiança no governo Lula cai, obviamente isso representa um aumento da popularidade do Bolsonaro, muita gente se arrependendo da escolha feita no ano passado. E é claro que é isso que preocupa bastante o Lula e que faz ainda o pessoal, um ano decorrido aí do início do mandato do Lula, a turma do establishment ainda procurar meios, subterfúgios para tentar prender o Bolsonaro, tentar destruí-lo politicamente, né? Então vamos ver quando vai ser a próxima oportunidade em que o Lula vai perder seu tempo falando do Bolsonaro. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.